Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+. Primeiramente, não deixe de se inscrever, porque não custa nada, 0,800, né? Só para lembrar. Deixa um likezinho também, porque vai bem, obrigada, e a gente agradece, né? E faz com que o canal cresça, porque a gente precisa crescer e monetizar isso aqui, começar a ganhar um rico dinheirinho, né, meu bem? Simples assim. Estamos com uma 30+, tá vendo, gente? Não adianta, esse podcast tá demais. Hora que a gente só pensa que vai subir para 40, 50, mas não. Nós estamos no 30+. Que beleza, muito feliz. Ela é escritora, psicóloga, solteira, olha, gatos de plantão. Ela está por aqui. E Jéssica Oliveira, e vamos falar sobre muitas coisas, inclusive sobre vítimas de abusos. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, muito prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu bem. E vamos lá, escritora, 4 livros, é isso? Isso, 4 livros digitais. Eu falo sobre relacionamento abusivo. Ótimo. Coisa que nenhuma mulher vive, né? Quase ninguém. É 99,9. Exatamente. E elas teimam em achar que não. Pois é. Por que na verdade, será que elas teimam ainda com isso? Então, né, na verdade, por uma questão patriarcal também, né? Existe uma questão social por trás disso. Então, muitas mulheres normalizam abusos dentro do relacionamento, se acostumam com o sofrimento e vão levando aí relacionamentos por muitos anos. Elas têm consciência disso? Algumas não. Estatisticamente, o que você acha? Não, assim... Quantos por cento? 50%, 60%? Quando as mulheres chegam para mim, elas já chegam conscientes. Jéssica, eu sei que tem algo de errado, mas eu gostaria de ter certeza se isso é um relacionamento abusivo, se ele é narcisista, se são motivos para eu me retirar. E outras já chegam, Jéssica, eu sei que eu preciso me retirar, eu sei que tá errado, mas eu não consigo sair. Porque aí você já está viciada no ciclo abusivo, porque é como se fosse um vício. Né? Um vício numa substância química. Então, o tratamento dentro da terapia é quase que o mesmo para uma pessoa que é viciada em alguma substância química. Não acredito. Sim. Você é a primeira a me falar isso, viu? A dependência emocional. Né? Então, a dependência em qualquer tipo de ou substância química, ou dependência emocional, ou dependência financeira, ela gera esse vício, né, no outro, na parte boa do outro, na zona de conforto. Então, ele me bate, mas ele é um bom pai, mas ele coloca feijão e arroz dentro de casa, mas ele é presente, mas ele me leva para viajar, mas ele está sempre comigo, mas eu tenho medo de ficar sozinha, não é sempre que ele me agride. Afinal, ninguém é ruim o tempo todo. Existe a parte boa dentro do relacionamento, por mais que ele seja abusivo. E aí, a pessoa que é dependente emocional, que tem esses vazios dentro de si, que não aprendeu, que não foi instruída a buscar a sua independência emocional, independência financeira, acaba se adaptando mesmo àquele ciclo. Você acha que é por conta, eu não sei se a maioria das suas pacientes, elas trabalham? Sim. Então Médica, não é financeiro. advogada, empresária, não só mulheres que são dependentes. Não. Existem as mulheres que dependem financeiramente, mas existem as mulheres que têm a sua independência financeira, porém acreditam que precisam daquele homem ali ao seu lado. Meu Deus, aí é pior. Sim. Fora as mulheres que sustentam esses homens. Não creio. Ou aquelas que são manipuladas financeiramente. Elas se veem numa posição onde elas acreditam que elas precisam ajudar esses homens. Elas precisam ajudá-los a crescer. Então, muitas abandonam suas carreiras, né, abandonam seus sonhos, seus projetos para estar ao lado daquele homem que depois vai trocar pela secretária, que depois vai trair, que depois vai manipular, que depois vai jogar na cara, que depois ela se vê ali isolada da família, dos amigos. E aí a gente já vai entrar no assunto de narcisistas, né, que costumam muito fazer isso com as mulheres. Mas vamos falar um pouquinho mais dessa vítima. Sim. O perfil dessa vítima, você vê que não tem perfil. Não, por isso que não dá para colocar as pessoas numa caixinha. É com esse tipo de pessoa que acontece. Não, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Depende da necessidade de cada uma. Depende do grau de dependência emocional de cada pessoa.
E todo abusador, ele é narcisista? Não. Não. Mas todo narcisista é abusivo. Nem toda pessoa abusiva, tóxica é narcisista. Mas Certo. todo narcisista vai ser tóxico e abusivo com você. Olha só. Né? Porque o narcisista, ele não tem empatia, existem alguns sinais, e então ele sempre vai estar se colocando em primeiro lugar, passando por cima de todo mundo, as vontades dele é quem prevalece, então sempre vai ser tóxico. Não tem como você ter um relacionamento saudável ao lado de uma pessoa narcisista. Porque é ele e ele. Isso. Então nós vamos falar um pouquinho desse perfil narcisista. Me descreve um pouco como que... Primeiro, qual o perfil? Para essa mulher ficar atenta. Então, olha, ele tem essa característica. Então já fica esperta, porque aí... Se o cara já dá um indício ali, pelo menos se é no começo de um relacionamento, Sim. É muito mais fácil dela ir embora. Com certeza. Mais ou menos. Antes... Teoricamente, né? Devia ser. O que as mulheres precisam ficar atentas? Precisam ficar atentas em si mesmas. Porque existe um perfil certo de mulher que ele vai em busca. Ele não vai atirar para todos os lados. Não é qualquer tipo de mulher que o narcisista se aproxima. Ele se aproxima da mulher que ele sabe que é dependente emocional. Que ele sabe que tem medo de ficar sozinha, que é carente, que acabou de se divorciar, tá fragilizada. Daquela mulher que não consegue ficar sozinha. Daquela mulher que passou por alguma situação delicada e está se sentindo frágil, sozinha. Então o narcisista, ele sabe, ele sente o cheiro de mulher dependente. Gente, ele caça então. Ele caça e ele sabe identificar. Então a mulher que cai numa cilada dessas com meia dúzia de palavras, que já se encanta, que já se joga de corpo e alma, que tá sempre disponível, que sempre fala sim, que... Mas isso também é da personalidade dela. Eu tô falando dela primeiro, exato. Então, agora eu tô falando um pouquinho da personalidade das vítimas perfeitas para o narcisista. Então são essas mulheres, as mulheres que sofrem com a dependência emocional, que não conseguem ficar sozinhas, que são extremamente intensas e se jogam de corpo e alma sem antes analisar aquele homem, que se encantam com meia dúzia de palavras, passou um mês, já tá morando com ele, já começa a tratar ficante como namorado, namorado como marido, né? Então o narcisista, ele tem esse dom de chegar na tua vida e te bombardear de amor. E a mulher dependente emocional, ela se encanta com tudo isso, ao invés de ter medo. Então tem mulher que chega pra mim e fala assim, ele falou que me ama, em menos de um mês. Oi? Você tem que ter medo e não se sentir num conto de fadas, que é o que acontece com a dependente emocional. Então a dependente emocional, quando ela recebe um elogio, bombardeio de amor, muitas declarações, muita intensidade da parte dele, ela se encanta, ao invés de observar mais. De colocar um pé atrás, né? Ter um pé atrás, é óbvio. A gente tem que observar as pessoas. E isso não significa que você é uma pessoa armada, que está bloqueada para o amor. Não, eu só não tenho pressa. Eu só quero observar um pouco mais antes de me entregar de corpo e alma. Que é o que não acontece com a dependente emocional. Ela precisa ter alguém. A pessoa que é dependente emocional, ela tem um vazio muito grande dentro de si. Isso vem lá da infância, né? E aí, provavelmente, sofreu negligência na infância, não recebeu tudo que precisava dos pais, viu muitos abusos no próprio lar, viu o pai batendo na mãe, ou vice-versa, pais alcoólatras, né? Você pode ter vindo de um lar destrutivo, então você, sem saber, vai em busca do mesmo perfil de homem, né? Então, é inconsciente isso. Por isso que a gente sempre fala, mamães e papais que têm medo de se separar por conta dos filhos. Vou destruir a família, não vai fazer bem para os meus filhos. Calma aí, não está fazendo bem agora, porque o modelo de família que vocês estão apresentando para essas crianças é problemático. Está traumatizando essas crianças. Adulto, vai ser um adulto. E vai ser um adulto o quê? Que vai normalizar o abuso, que vai em busca de homens ou de mulheres abusivas. Ou vai ser o próprio abusivo, o próprio agressor. Porque quem é o nosso primeiro modelo de ser humano? É o nosso pai e a nossa mãe. Então, se eu vejo a minha mãe normalizando os abusos, calma aí, eu associo o amor ao abuso. É normal aceitar isso. Então, também vou aceitar.
Não é tão claro Foi como o que eu estou aprendi. falando. Foi o que eu aprendi. Não é tão claro como eu estou falando aqui, porque eu estou dando uma explicação. Não, tá super claro. Mas na cabeça da pessoa não é tão claro assim. Não, Jéssica, mas não era isso que eu queria pra mim. Pois bem, mas você fez isso porque já vem de um padrão que tá aí enraizado dentro de você. Que tem que desfazer isso. Entende? É uma desconstrução. É uma desconstrução. Então, por isso a gente trabalha na terapia. Então, essa é a personalidade da mulher que é a vítima perfeita para o narcisista. Pronto. Agora, quem é o narcisista? Vamos lá. Que eu tô louca pra saber. É maravilhoso. O narcisista é maravilhoso. Não tem como você não se apaixonar. Não tem como você não se interessar por uma pessoa narcisista no início. Quando você é dependente emocional. Quando você já tem conhecimento, você senta para conversar com o narcisista e você acha um porre. Porque ele só fala dele. O meu carro, a minha empresa, o meu dinheiro, as minhas viagens, eu, é o que você mais vai escutar num restaurante com um narcisista. E como que ele consegue seduzir essa mulher que só vai ouvir o eu? Mas o que a dependente emocional faz? Ela só quer ter alguém. Então, se ela tiver que ser psicóloga, professora, se ela tiver que ser ouvinte de alguém, ela vai ficar babando. Ele vai ter a escuta que ele precisa, porque ele precisa de uma fã. E a dependente emocional é uma fã. Lembra que a dependente emocional ela tem um vazio enorme dentro de si. Então, ela não existe sem ter alguém. O sentido da vida de uma pessoa dependente emocional é ter um relacionamento. Ela não dá tanto foco para as outras áreas da vida dela. Ela até dá para a vida profissional, ela até consegue ter um ciclo social ok, mas quando ela entra num relacionamento, ela é aquela sua amiga que desaparece, que vive e respira o novo homem da vida dela. E é tudo isso que o narcisista busca numa mulher. Aquela mulher que está sempre disponível, que está sempre à disposição dele, que vai elogiar ele. E a mulher dependente emocional, quando o narcisista começa a controlar, mesmo que de forma sucinta, por exemplo, Andrômeda, você vai sair com as suas amigas hoje? Aí você vai falar sim. Ele, tá bom passeio. Antes de você chegar, ele já tá te fazendo chamada de vídeo, ele vai te pedir localização, mas ele vai falar que é para sua segurança, né, porque você tá saindo tarde. Quando você chega no encontro com as suas amigas, ele vai te ligar, ele vai te mandar mensagem, ele vai tentar te incomodar de alguma forma. E aí tudo isso você vai achar muito bonitinho. Olha só, do nada ele veio me buscar no serviço, no trabalho, do nada ele apareceu para me buscar na balada, ou no jantar com as minhas amigas. Ela acha que é cuidado. Cuidado. Olha, Andrômeda, esse vestido ele tá um pouco decotado, tá lindo. Mas o que você acha de colocar um lenço? Né? Você sabe, não é por você. Mas você sabe que os homens têm um olhar, né? Então, para te proteger, o que você acha de colocar um lenço? De uma forma carinhosa, às vezes. Então, você não vai percebendo. Principalmente a mulher que tem essa necessidade. Tenho que ter um relacionamento. Tenho que ter um homem. Vai te enrolando no véu da noiva. Nossa, muito bem. Aí, quando você se dá conta, ele tá falando que Andrômeda... A sua irmã, acho que ela tem inveja de você. Ele causa intriga ainda. Intriga, por quê? Porque ele quer te isolar. Quanto mais ele isola a mulher, mais ele consegue te manipular. Então, ele vai causar com as suas amigas, ele vai causar com a sua família, com qualquer pessoa que, para ele, seja um risco de te alertar. Olha, esse homem é estranho. Olha, esse homem tá querendo te isolar, tá querendo te controlar, tá te manipulando financeiramente. A inveja, né? Então ele pode ter inveja da sua família. Tem um caso recente, que é real, que ele, o tempo todo, ele se beneficiou da situação financeira dessa mulher, da família dela. Então, ele tentou fazer com que ela brigasse com o irmão dela. Olha, o seu irmão, ele tá tendo vantagens financeiras sobre o seu pai. Você é boba, né? Você também não vai pedir um carro do ano? Você também não vai pegar uma parte desse dinheiro? Você também tem direitos. Você também tem direito. E ela se dava super bem com a família. Mas ele estava ali por trás, tentando fazer com que essa mulher buscasse mais... apoio, recursos financeiros da família, mas por interesse dele, né? Para ele. Eles moravam juntos? Sim,
casados. Ah, casados. E braço curto, pelo visto. Uhum. Gente do céu. Grandiosidade é outro sinal. É aquela pessoa que eu sou o melhor, eu tenho o melhor. É aquela pessoa que não quer começar do zero, é aquela pessoa que quer chegar na diretoria da empresa por contatos, não aceita começar por onde todo mundo começa. Pelo começo. Né? Não. Tem um caso também que é real, onde a mulher tinha uma condição financeira muito boa, encontrou esse rapaz que não tinha uma condição financeira ok, mas é aquele cara esperto, sabe? Aquele cara inteligente, articulado, simpático. que fala bem. É, exato. E aí ela se apaixonou por ele e ela, bom, vou ajudar ele, né? Vou ajudar ele de alguma forma. E como que ele queria ajuda? Ele não queria que ela indicasse ele para trabalhar numa empresa. Ele queria que ela montasse uma empresa para ele ser o dono da empresa. Ah, sim. E aí o famoso braço curto, né? Eu quero ser o dono da empresa, eu quero trabalhar, mas eu quero ser o dono. Eu não quero começar por aqui. Eu mereço mais. Né? Ele está num lugar que eu deveria estar. Inveja de novo. Gente do céu. E se você é muito simpática, muito sorridente, muito extrovertida, o narcisista também pode se aproximar de você exatamente para tentar roubar o seu brilho. Então, o narcisista ele só consegue ficar ao lado de alguém onde ele consiga apagar o seu brilho, para que ele se sinta na frente dos holofotes. Eu tenho que brilhar. Você é só a minha sombra. Quando ele perde o interesse? Ele descarta. E tem um prazo? Tem um tempo? Não tem um prazo, não. Na verdade, o narcisista ele vai te descartar se você começar a desobedecer, se você começar a confrontá-lo. Olha, eu não vou fazer isso porque isso não me faz bem. Tem outra questão também, que são pedidos sexuais fora do comum. Então, eles podem tentar manipular a vítima também com esses pedidos. Né? Então, é normal fazer isso, todo mundo faz. A minha ex fazia a triangulação, aí ele começa a fazer a triangulação, colocar uma terceira pessoa na relação, para você ficar insegura. Olha, você não quer fazer isso, mas a minha ex fazia, minha ex sempre fez isso na cama. Isso é normal. Se você não fizer, eu vou fazer o quê? Vou ter que procurar outra? Meu Deus. Mas por que será que tem esse negócio na cama? No sexual? Um dos aspectos. Um dos aspectos. Porque tudo tem que ser do jeito dele. Gente. Ele não está nem um pouco se importando com o seu prazer, com como você está se sentindo, porque o narcisista não tem empatia. Ele não é um sociopata, não? Existe uma diferença. Sociopata, aí a gente vai falar dos nossos queridos políticos, né? E aí eu não vou entrar nesse termo, mas é diferente. Existe o psicopata, né? Porque tem muita característica do sociopata. Sim, se mistura um pouco. Se mistura um pouco. Sim. Né? Teve interesse, não tem mais, beijo, tchau. É que o sociopata a gente vai falar de questões ligadas à sociedade, né? Porque... E a gente tá falando de relacionamento, então divide um pouquinho, mas tem características em comum. Tem características muito parecidas. Sim. Talvez... Por exemplo... o narcisista não possa ser o sociopata? Todo psicopata tem traços narcisistas. Mas nem todo narcisista vai matar, vai cometer os atos que o psicopata comete. Não, o sociopata. Não, o sociopata a gente está falando de ataques à sociedade. Então, por exemplo, o político que tira a merenda da escola, que desvia. Não, a gente está falando de um sociopata. Mas tem um outro tipo de sociopata também. E tem o psicopata. E tem o psicopata que mata, tal, não necessariamente mata, mas a gente pode falar dos estelionatários, por exemplo. Né? Então, o psicopata, ele tá mais preocupado em conquistar aquilo que ele quer a qualquer custo. Ele não tá preocupado em que os holofotes sejam para ele como narcisista. O narcisista, ele tá voltado para o pedestal. Ele quer se sentir no pedestal, ele quer ser o centro do universo. O psicopata não tá preocupado com isso. O psicopata tá preocupado com poder,
com status. Então, o que ele tiver que fazer para conseguir isso, ele vai fazer. E como que essa mulher faz para se livrar desse narcisista? Todo um processo, é um processo terapêutico de preparação, de conscientização e de detox, né? Porque você tá ali naquele ciclo o tempo todo vicioso. Então, ora é muito bom, ora é muito ruim. Ora é muito bom, ora é muito ruim. Os altos e baixos de uma relação. Então, se você está num relacionamento onde você já percebeu que tem muito, ora tá muito bom e ora tá muito ruim, já é um sinal de alerta. E aí, você precisa buscar terapia, é claro, porque sozinha às vezes pode ser muito difícil, mas eu criei o Liberte-se, que é um dos meus livros, onde tem vários exercícios para você começar esse processo de conscientização. Perfeito, fala sobre esse livro. Porque você precisa, por exemplo, um dos exercícios que eu falo nas redes sociais é sobre a lista negativa. Por quê? Porque a vítima ela tem uma tendência a ficar guardando só os momentos bons. Romantiza todo o relacionamento com base numa viagem que fez, no dia que dormiu de conchinha, porque ele não deixa faltar nada em casa, porque ele é um pai presente e anula todos os abusos que ela vem sofrendo durante a vida. O histórico negativo. Exato. E aí eu peço para essas mulheres colocarem tudo numa lista, tudo de ruim que aconteceu dentro desse relacionamento. Esse é um dos vários exercícios que tem no livro. Então, você vai escrever lá no seu diário da terapia tudo de ruim que aconteceu dentro desse relacionamento e toda vez que você sentir falta, você precisa ler essa lista. Toda vez que você pensar em continuar com essa pessoa, você volta para ler a lista. Porque você vai ter que reeducar o seu cérebro. É como se você estivesse vivendo uma mentira até aqui. E agora a gente precisa... É uma mentira mesmo. Sim. E aí agora a gente precisa fazer esse trabalho de conscientização. Essa é uma das formas, né, que a gente vai aplicando ali na terapia, fora o processo de autoconhecimento aqui. Por que você está aqui? Por que você entrou num relacionamento abusivo? E aí eu vou abordar esse tema no Empodere-se, que é o meu primeiro livro, que fala sobre as feridas emocionais desenvolvidas na infância. Então, de repente, se você tem uma ferida emocional do abandono, da rejeição, da traição, e você não foi buscar autoconhecimento. Não teve consciência também. Não teve consciência, não teve informação, houve negligência na infância, assistiu abusos no seu lar. Então, a chance de você buscar um relacionamento tão ruim quanto dos seus pais é enorme. E aí é esse trabalho que a gente faz e com técnicas para você fortalecer o seu amor próprio, a sua autoestima, buscar a sua independência emocional. Porque geralmente ela vai estar com a autoestima bem baixa, né? Sim. A pessoa que consegue ficar ao lado de uma pessoa tóxica, abusiva, narcisista, ela não tem autoestima. Ela não se reconhece no mundo, ela não se valoriza. Tudo gira em torno da autoestima, meu Exato. Deus do céu. Então, para eu me sentir bem, eu preciso ter alguém ao meu lado. Eu acho que eu sou incapaz. Eu acho que eu preciso servir ao outro para eu me sentir valorizada, para eu me sentir pertencente. Porque eu acho que o mundo é perigoso, tudo é perigoso. Então, eu preciso ter alguém para cuidar de mim. Eu preciso de alguém para me preencher. Então, a pessoa que é dependente emocional, ela não foi instruída que, antes de eu entrar num relacionamento, eu preciso me sentir inteira no mundo. Eu preciso me sentir segura comigo mesma. E aí sim eu vou estar preparada para escolher uma pessoa saudável. Enquanto você não busca preencher os seus vazios, que todos nós podemos ter, porque não existe pai e mãe perfeito, eles dão o melhor que eles podem para nós, né? Mas nenhum pai, nenhuma mãe vai conseguir suprir todas as necessidades de uma criança. Então, se você não for buscar preencher da forma correta, você vai tentar preencher com relacionamento. E aí é o caminho do fracasso. É a ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Pelo amor de Deus. Pronto, aí você descobriu por que você é dependente emocional. Aí agora você fez os exercícios para você se livrar desse relacionamento abusivo, desse narcisista, para esquecer o ex, porque ainda fica ali, né? Às vezes o ex tenta voltar, tenta fazer o hoovering, tenta te trazer de novo para a gaiola, tenta te impedir de se separar, porque fica fazendo manipulação com você. Mas você vai destruir a nossa família. Mas os nossos filhos. Mas a sociedade. Mas o que vão dizer? E você acha que você vai conseguir um homem com 3 filhos? Toda uma manipulação, né? Todo um jogo psicológico para você continuar ali. Porque o abusivo, por mais que ele te maltrate, ele quer ter você ali.
Porque ele sabe que você aceita a forma que ele te trata, a forma que ele é. Então, por isso que no Liberte-se eu tô ali te entregando vários exercícios para você ir se fortalecendo. Para você ir se fortalecendo, porque uma hora ele pode voltar. Com certeza ele vai voltar. E aí, no meu terceiro livro, no 13 Chaves, O que fazer enquanto o amor não chega? O título já diz tudo, né? Maravilhoso título. Amei. As 13 chaves e o que fazer enquanto o amor não chega. Porque daí vem uma outra questão. Jéssica, já sei, já curei minhas feridas emocionais, já me livrei do ex-abusivo, mas eu quero constituir uma família. Mas eu quero ter um relacionamento. Eu sou independente, eu tenho a minha vida, já aprendi a viajar sozinha, já faço tudo sozinha, tô feliz da vida, mas eu quero ter um relacionamento. Como escolher bem? Não ter o dedo podre. Como que... E outra, tem muita mulher que, eu quero um homem assim, 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 assim. Tá, e você é essa pessoa? Porque não adianta você ficar pedindo pra Deus, pro universo, que você quer um homem, montar todo um script, quando você se olha no espelho e nem você se admira. Homens interessantes vão se apaixonar por mulheres interessantes. Então, eu tenho que ser essa pessoa primeiro. O que um homem interessante está fazendo hoje? Tá trabalhando, tá cuidando do corpo, tá viajando, já tem filhos, pode não ter. Você tem que determinar quais são os seus limites dentro de um relacionamento. Às vezes o que é aceitável pra você não é aceitável pra mim. E às vezes o que é inaceitável pra você, você releva, porque você quer ter um relacionamento a qualquer custo. Então você deixa passar alguns sinais nos primeiros encontros. Vai pro erro de novo. De novo vai repetir ciclo, né? Então, eu odeio bebida, odeio cigarro. E você conheceu o cara bebendo e fumando. Aí você quer fazer o cara mudar da água pro vinho, sendo que você conheceu ele. Porque a mulher tem essa mania de querer mudar. Os homens também, Mas a mulher tem mais, A mulher tem mais. A mulher quer transformar ele naquilo que ela idealizou. Exatamente. Que nem oi, hello, não existe, gata. Mais um erro, né? Então, se você tá aí tentando lutar, fazer ele mudar, fazer ele te valorizar, te respeitar, largar a balada, largar as outras, já tá tudo errado. Né? Ninguém tem que mudar ninguém. A gente muda quando é interessante pra gente. Quando faz sentido também. Então, uma vez aprendido, você não desaprende. Exato. Então, no 13 Chaves é isso que eu trabalho. Eu trabalho para que você se sinta interessante, para que você foque mais em você, para que você tire um pouco isso de que relacionamento é tudo na vida, que você tem que estar sempre disponível. E ao mesmo tempo, né, gente, relacionamento é importante. Tem coisa que a gente só aprende dentro de um relacionamento. Nós evoluímos, né, com as trocas. O ser humano, ele é sociável. Nós não nascemos para viver isolados. E tá tudo bem quando a gente quer tirar férias de relacionamento e quer ficar um tempo sozinha. Ótimo, maravilhoso. É um detox, gente, pelo amor, precisa desse tempo, né? E também nós não podemos eliminar a possibilidade de constituir uma família, né? É lindo, né? Uma família unida, um relacionamento saudável, mas saudável. Quando é abusivo, nós não estamos falando de amor, nós estamos falando de tortura. E não podemos chamar um relacionamento abusivo de família. E a mulher tem uma tendência a... Todo mundo tem que ceder um pouco. Que eu concordo plenamente. Ok. Só que as medidas precisam ser iguais. Exato. Eu cedo 1, você cede 1. Exato. Não adianta ceder 20 e você ceder 1. Exatamente. A balança já fica... Sim. Não tá proporcional. Sim, mas é por isso que tem que... uma coisa muito importante dentro dos relacionamentos é o diálogo. Então, tem muitas mulheres que chegam pra mim e falam assim, Jéssica, toda vez que eu tento ter um diálogo com ele bate a porta, sai andando, não quer conversar. Então já tá errado. Como é que você vai ter um relacionamento onde você não pode ter um diálogo? Que é exatamente pra chegar nesse equilíbrio que você tá falando. Né? Isso aqui eu aceito, isso aqui eu não consigo aceitar, não consigo lidar com isso. Eu me sinto assim quando você faz isso. Tem mulher também que comete um grave erro, que é sempre atacar o homem. Você é um lixo, você não ajuda em nada, você isso, você aquilo. Não, meninas. Aprendam a ter a comunicação saudável. Não violenta. Fulano, quando você faz isso, eu me sinto mal. Eu me sinto insegura.
né? Sempre falar dos seus sentimentos, sem atacar, sem criticar, sem apontar o erro do outro. Então, existe uma comunicação muito violenta também da parte das mulheres com os meninos, né? Tem, a gente também não vamos aí, passar um pano, né? Não passo pano, não. Aí o cara lavou a louça, ela vai lá botar defeito na louça. Lavou, tudo bem. Ele não tá te ajudando. Não é mais que a obrigação dele lavar a louça, né? Os dois comeram, vamos ajudar todo mundo aqui. Mas não dá pra ser tudo do seu jeito, né? Tem mulher que é muito detalhista, e aí se colocou o copo aqui, aí pronto. Você não sabe fazer nada direito. Poxa, calma aí. Cada um tem um jeito de executar qualquer tipo de tarefa, né? Então tem que respeitar. Isso é excelente. Aí a história da toalha também. Gente. Então, a toalha é motivo para você se separar? Gente, se o teu casamento tá baseado numa toalha separa porque tá tudo errado mesmo. Exatamente. E a mesma coisa dos meninos que foram educados para procurar uma mãe e não uma parceira de vida, né? E aí acha que a mulher tem que tratar ele como se fosse um filho. Complicado também. Porque eu tô procurando um parceiro de vida e não um filho. E tem mulher que já tem filho. Vai pegar mais um? Aí não dá, né? Eu preciso defender agora aqui uma coisa. Eu sou mãe de menino. Então, a gente tem obrigação de criar esse menino para que ele seja um bom marido, que ele seja um companheiro, para que ele divida. Isso aqui, assim, é o básico, né? É o básico. Só que pergunta quantas mães elas já erram. O coitado, ele é vítima também. Ele vem por quê? Porque foi isso que a mãe dele dava toalha. Não é? A mãe dele dava comida. Tratava como se fosse um reizinho. E isso é uma outra coisa que as mães não estão atentas. Você pode... Tudo bem, o narcisista ele já vem com questões biológicas, vem com uma predisposição. Pode sim. Só que é você quem vai reforçar ou diminuir... Alimentar ou não alimentar. Exatamente. Então você vai criar a pessoa como se fosse um rei. É óbvio que ele vai crescer e vai achar que a mulher tem que ser submissa. Tem que ser uma escrava dele. E se ele tem tudo na mão? Você concorda? Por que ele vai se esforçar para ser independente? Não, mas ele precisa ensinar. Eu falo assim, precisa ensinar para esse homem. Porque ele não aprendeu, gente. Ele não aprendeu de fato. Exatamente. Porque se você for ver como a mãe dele trata, aí você vai na casa da sua sogra. Aí a sogra acha que ainda ele continua, né? Tendo lá 7, 8, 10 anos. Aí faz o prato. Já percebeu? Sim. Eu passei isso. Sim. Faz o prato, descasca a mexerica. Corta a pera. Sim. Aí, você fala assim, gente... E aí eu não faço nada da minha vida, né? Eu vou viver pra ele. E é isso que muitos homens querem ainda, infelizmente. Mas foi uma mulher que aprendeu. Que viva pra ele, exato. Então a gente que tem filhos, homens, vamos criá-los diferente para que ele seja um bom marido, um bom pai, seja um bom companheiro de vida, que ele some com essa mulher. Porque senão ele vai ficar infeliz sozinho, vai dar ruim, viu? Já tô avisando, vai dar ruim. Porque a mulherada tá acordando, né? Então eu participei de muitos divórcios. De mulheres que não aceitam mais, né? Que não aguentam mais viver como as mães, como as avós viviam. Então sempre sendo submissa, sempre servindo, sempre sendo a sombra de um homem. As mulheres já estão querendo, calma aí, eu quero meu espaço também. Né? Eu também quero brilhar. Mas nós somos numa geração que... as mães precisam fazer diferente porque a gente tem muito mais consciência do que a nossa mãe. Exatamente. Então a gente pode fazer um ser humano melhor, um homem melhor, para uma sociedade, para uma mulher, para um filho. Sim. Então isso também é o nosso dever. Como mulher. Como mulher. E não também que a gente erra tanto com o filho quanto com a filha. Mas a tendência é errar muito mais com o filho. A nossa esperança está nessas novas mães, como você, para que deixemos aí homens mais evoluídos para o mundo, né? Estamos aqui batendo na tecla, né? Agora, se a bonita não fizer a lição de casa... Tem que fazer, meninas. Vamos educar os meninos para que sejam parceiros e não nem patrão e nem filho, né? Porque tem homem que acha que é patrão da esposa
e o outro o filho, né? Temos os extremos aí para quem quiser escolher. E o que te fez escolher a psicologia e o TCC? Porque eu passei por relacionamentos abusivos, né? Então eu tive aí alguns relacionamentos abusivos, onde eu sofri agressão física, psicológica, fui protegida pela Lei Maria da Penha, quase fui jogada pelo 7º andar, fiquei com olho roxo, tudo isso que a maioria das minhas pacientes já passaram, e algumas seguidoras também me contam, porque às vezes eu paro para conversar com as seguidoras. E então eu me sinto, né, nessa obrigação, né, nesse propósito de vida de ajudar as mulheres que passam por relacionamentos abusivos, porque eu já estive nesse lugar. Então eu tenho uma propriedade, é como se eu sentisse o que ela está sentindo, a famosa empatia, né? Eu consigo não só me colocar no lugar do outro, mas praticamente vivenciar aquilo, porque eu já passei. E dimensionar até. Exato. Acho que outro profissional que não passa por isso, ele vai ficar... Todo mundo que estuda tem propriedade para trabalhar com aquilo que estudou. Sim. Mas eu escolhi trabalhar especificamente com isso, né? Não porque dentro da psicologia você pode trabalhar em várias áreas, né? Então você pode trabalhar com TDAH, com criança, com depressão. E eu escolhi trabalhar, a depressão às vezes entra, né, na dependência emocional, mas especificamente com vítimas de relações abusivas. Porque eu já passei por isso. Então, foi uma forma de pegar o meu sofrimento, ressignificar e compartilhar tudo que eu aprendi na terapia e com muito estudo com essas vítimas. Por isso que eu bolei toda essa estratégia com os meus livros, com exercícios práticos, por isso que eu me especializei em TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que é uma terapia voltada para a educação do paciente. Então, eu tenho liberdade para passar exercício, para ter essa troca com o paciente, então faço muitas perguntas, tenho a minha orientação dentro da sessão de terapia. É um pouco diferente da psicanálise, né, que o paciente ele vai fazendo associação livre, mas dentro da terapia cognitivo-comportamental eu tenho essa liberdade de passar exercício, de falar, olha, temos outras possibilidades. Então é uma terapia mais dinâmica, rápido, né? E sim, é um processo que pode ser mais rápido, depende de cada paciente, depende de cada caso. Mas sim, é o objetivo, a gente trabalha com resolução de problema. Eu enxergo sendo mais rápida. Sim. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria essa. Sim, tem várias pesquisas, né, que depois vocês podem procurar, de comprovação científica, né, da eficácia da terapia cognitivo-comportamental em pessoas que têm depressão. E agora eu trazendo agora para os relacionamentos abusivos, né, para tratar os dependentes emocionais. Arrasou. Olha, um dos melhores podcasts. Não tenho a menor dúvida. Eu que agradeço. A gente termina sempre pedindo para que você escolha uma dessas mulheres, que tem várias aqui, empoderadíssimas. Meu Deus. Que te represente. Que responsabilidade. Que me São represente. Muitas. Nossa. Temos várias. Eu gosto muito da Glória, porque ela passava um pouco disso, sabe? Dessa independência, dessa mulher. Ela não falava muito da vida pessoal dela. Era uma mulher que gostava de viajar muito, que ela adotou, né, 2 meninas. Gosto disso. Muito independente, muito livre no seu jeito de ser. Poucas entrevistas, mas as que eu assisti, eu gostei do que ela falou. Gostei do jeito dela. E não se fazer de vítima nunca. Também. Tendo tudo para ser, né? Ela poderia, mas ela não. Ela foi por outro caminho. Foi. Gosto Pela dela. eficácia. Gosto dela. Aí você tira ali. Ela? Isso. Porque a gente sempre termina com uma que tá bem do seu ladinho. Maravilhosa. E com uma leveza, uma alegria. Sempre sorridente. Gosto dela. De bem com a vida. Sim. Tendo tudo pra dar errado, hein? Sim, uma história de vida complicada, mas... Quebrou todos os padrões. Sim. Acho maravilhosa. Sim. Excelente escolha. Gratidão. Gratidão por me trazer aqui. E volte sempre, a casa está aberta. Volto sim. Volto quando eu publicar meu livro físico. Isso. Por favor. Vem aqui e nos mostre. Obrigada. Gatas, amei.